Oi, Nutri, deixa eu te contar uma coisa. Seu paciente não quer apenas uma dieta, ele não quer só um plano alimentar, ele quer mais do que isso. E nesse vídeo eu vou te contar o que que ele quer. E aí, antes de mais nada, meu nome é Mariana Viana, se você não me conhece, muito prazer ter você aqui assistindo o meu vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E não deixe de curtir esse vídeo. Clica aí no compartilhar, manda esse vídeo para 3 amigos seus nutricionistas. Não te custa nada e me ajuda muito, tá bom? E também, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu coloco aqui no canal. Então, vamos lá! Se você acredita que seu paciente quer marcar uma consulta com você só para pegar um plano alimentar, você está enganado. Está enganado por quê? Você acha mesmo que as pessoas elas querem mais regras na vida? Mais imposições, mais proibições? Porque assim, por mais que você seja uma nutricionista que não proíbe as coisas, quando você entrega um script, um plano alimentar para esse paciente, ali vai estar contido alguns alimentos, outros não. Um plano alimentar não é feito de todos os alimentos, de todas as possibilidades, não é verdade? Até mesmo porque a gente precisa olhar quantidade calórica, enfim, tudo isso que você já sabe. Mas o seu paciente, quando ele pega aquele plano alimentar, aquele papel, ele entende que o que não está ali é proibido, ele não pode comer, porque se ele comer, ele vai sair fora do plano que você criou para ele, do plano alimentar, certo? Então, o seu paciente ele não quer mais regras, ele não quer mais proibições, mais ele não quer um script a ser seguido. Isso é chato, isso é complicado, isso dá trabalho, isso faz com que a pessoa fique com ranço de seguir o tratamento. Na verdade, fala a verdade. Até a gente que é nutricionista, quando a gente precisa mudar alguma coisa na nossa alimentação, quando a gente coloca um script para a gente seguir, a gente sabe o quanto que isso é chato. Então, como é que você pode fazer para que você entregue o que esse paciente precisa e para que ele tenha resultado? Porque a gente sabe, né, que não tem jeito. Se esse paciente quer um resultado, ele precisa seguir o seu plano alimentar. Não tem outra saída, não é verdade? Mas você pode fazer de um jeito que vai fazer com que esse paciente ele tenha tudo o que ele precisa e que ele consiga ainda seguir o seu plano alimentar, consiga ir com o seu tratamento até o final. Então, como que você vai fazer isso? Você vai fazer concessões. Você vai simplesmente mudar as coisas aos poucos. Você vai fazer com que essa mudança de hábito seja mais agradável possível. Se o seu paciente te diz, por exemplo, que ele não fica sem o pão, mas você detecta no recordatório que ele come pão de manhã, pão de tarde, pão de noite, você consegue entender que esse paciente tem uma qualidade nutricional baixa e que você precisa aumentar essa qualidade nutricional. Você não vai conseguir aumentar a qualidade nutricional e ter adesão do seu paciente ao mesmo tempo se você cortar o pão. Você pode simplesmente começar aumentando o valor biológico daquela refeição que tem o pão. Então, você pode colocar um pão com ovo, você pode colocar um pão com uma carne desfiada, com um suco natural, com uma fruta acompanhando. Então, você pode começar aumentando o valor biológico depois e treinando o paladar desse paciente. E depois você vai evoluindo. Então, qual que é o melhor horário? Qual que é o horário que você vai se sentir mais lesado se você não comer o pão? Qual que é o horário que você sente mais falta? Ah, eu sinto mais falta no período da manhã. Então, tá bom. Então, agora que você já está comendo pão com maior qualidade nutricional, então a gente vai tirar o da noite. Fica só de manhã e à tarde. À noite, nós vamos colocar outros alimentos, alimentos que têm uma qualidade nutricional superior, e você vai avançando o processo. Dessa forma, você treina a sua escuta ativa, você leva em consideração a emoção do paciente, você leva em consideração o que ele quer comer e o que ele não quer comer, e você consegue fazer com que esse plano alimentar fique mais agradável para ele. Então, quando eu falo, seu paciente não quer só uma dieta, ele quer ser entendido por você, ele quer ser escutado por você, ele quer que a voz dele
seja escutada, seja válida, numa coisa que é muito íntima, é o que ele vai comer, o que ele não vai comer. Então, ele quer que a voz dele prevaleça, ele quer que a vontade dele prevaleça e, ao mesmo tempo, que ele tenha resultado. Então, precisa juntar ali o seu conhecimento de nutrição com o que ele quer comer. Você precisa de ajudar esse paciente a ter a melhor alimentação possível dentro de um contexto que ele vai atingir o resultado dele, mas que não desconsidere a vontade dele. Por quê? Porque aí ele vai conseguir chegar até o final. Porque aí ele vai ter adesão ao seu plano alimentar. Porque aí ele vai ter uma mudança de hábito efetiva. E aí ele vai conseguir chegar no resultado dele. Com isso, você aumenta a credibilidade, aumenta a sua autoridade, aumenta a chance desse paciente te indicar, né? Ele chegando no resultado dele, ele vai querer falar para todo mundo. Toda vez que alguém comentar alguma coisa sobre algum nutricionista, ele vai lembrar de você. E aí você consegue ficar aí na boca do povo, não é verdade? Então, o seu paciente ele quer ser ouvido, ele quer ser escutado, ele quer participar desse processo, das escolhas alimentares. Então, o nutricionista ele tem um papel de educador também. Então, ali você precisa ajudar esse paciente a entender o que é melhor para ele, o que não é melhor para ele. Você precisa explicar para ele qual que é o melhor horário para ele comer esse pão, que não vai impactar tanto ali na saúde dele. Então, usa o ciclo circadiano para você poder explicar isso para ele, para você poder colocar esse pão no melhor horário, mas vai mudando gradativamente. Escuta o que ele está te falando. Dê atenção para esse paciente. Faz a voz dele ser um guia no seu tratamento. O que ele está te falando é um guia. E aí você vai conversando com ele, trazendo informações nutricionais e propondo, não impondo, propondo as devidas mudanças. E assim você consegue ter o resultado dele atingido, a fidelização dele e também a adesão dele a esse tipo de tratamento. Então, seu o paciente ele não quer simplesmente o script a ser seguido. Ele quer que ele tenha uma alimentação gostosa, prazerosa e ao mesmo tempo saudável, e ele quer resultado. Então, precisa associar o seu conhecimento com a vontade dele para que junte a fome com a vontade de comer, e aí esse paciente tem ali o resultado dele de forma leve, suave, fluida, que ele vai conseguir chegar até o final, ele vai conseguir ficar satisfeito. Então, não entregue apenas um simples plano alimentar. Não vai lá e faz uma anamnese e faz uma avaliação física, entrega para ele um papel e fala assim: toma, aqui está sua dieta, segue isso daqui. Não é assim. Não faça isso. Isso é um atendimento padrão, isso é um atendimento desumanizado. Isso é um atendimento que não vai ter adesão do paciente. Não tendo adesão, não tem resultado. Ele não chega até o final. Então, seja um pouco, traga um pouco mais de humanização para o seu tratamento, faça concessões, mude gradativamente, traga educação para o seu atendimento, porque quando você explica para o paciente o que você está fazendo, quando você faz junto com ele, quando você escuta o que ele está falando, quando você dá atenção para ele, todo o jogo muda e as coisas elas são muito mais, o resultado que seu paciente quer fica muito mais fácil de ser atingido. Tá certo? E aí, você já faz isso? Você já tentou fazer isso? Coloca aqui nos comentários para mim como que você faz, né? Quais são os melhores resultados no seu consultório? Tenta observar isso, quais são os melhores resultados que eu já tive? O que que eu fiz de diferente? O que que esse paciente fez? Como que foi isso? Começa a avaliar tudo isso. E aí você vai ver que quando você junta o seu conhecimento com a vontade do paciente, tudo se encaixa melhor. E esse paciente vai gostar muito mais do que um tratamento tradicional e impositivo, né? Aquele que o paciente realmente é paciente, é passivo, e você está ali como autoridade mandando. Então, né, sai dessa posição, entra num lugar de parceria com o seu paciente, trabalhe junto com ele, caminhe junto com ele, que você vai ver que seu atendimento vai ter um diferencial enorme, tá bom? Não esquece de comentar aqui para mim o que você achou disso, de curtir esse vídeo,
compartilha aí com 3 colegas nutricionistas, só 3. Clique em compartilhar e manda para 3 amigos seus nutricionistas, que eu tenho certeza que você vai ajudar muito eles, e assim você me ajuda a divulgar aqui informação de qualidade, tá bom? Um grande beijo para você. Tchau, tchau.